atrás aqui de início, o que é um programa de fidelidade, tá? Porque é o seguinte, o mercado de milhas, ele está dentro do mercado dos programas de fidelidade. E, Guilherme, o que é um programa de fidelidade? Assim, de uma maneira bem simples para você entender, é qualquer coisa que gere fidelização ao cliente. Por exemplo, eu até coloquei aqui, ó, sabe aqueles restaurantes que a gente vai lá, principalmente esses de quilo, que tem bastante disso, eles têm aquelas fichinhas que se você, por exemplo, vai lá 5 vezes, a sexta é de graça, né? Tem esse tipo de coisa. Isso é um programa de fidelidade. O que ele está fazendo nesse exemplo? Ele está pegando e te dando um benefício por você comprar naquele estabelecimento, tá? Um outro exemplo legal é o seguinte, por exemplo, eu gosto de pescar. Em lugares que eu frequento aqui, ó, por exemplo, ó, esse lugar aqui, ó, veja que se eu for 5 vezes, a sexta vai sair de graça para mim. Então, isso daqui também é um programa de fidelidade. Ele está me bonificando por eu ser cliente desse lugar. E aqui no mercado de milhas, vai ser exatamente a mesma coisa. Por exemplo, aqui a gente vai estudar bastante programas de fidelidade ligados a bancos, tá? Como, por exemplo, a Livelo, o Esfera, isso a gente vai ver nas próximas aulas aqui desse módulo, e também vários programas de fidelidade ligados a companhias aéreas, como, por exemplo, a Smiles, o programa da Latam PES, que é o antigo Pontos Múltiplos e tal. Esses vão ser os principais, mas a gente também vai abordar outros programas de fidelidade também, de alguns aplicativos, programas de fidelidade relacionados a hotéis, programas de fidelidade relacionados aí a aplicativos de entrega, aplicativos de pagamento, a supermercado. Existem uma gama muito grande de programas de fidelidade. O principal para a gente aqui nesse treinamento, nesse curso aqui, vão ser os dos bancos e os das companhias aéreas, tá? E agora vamos ver nas próximas aulas aqui um pouco melhor sobre os dos bancos e das companhias aéreas. Fala pessoal, continuando aqui o nosso estudo sobre os programas de fidelidade, eu vou apresentar aqui para vocês nessa aula os programas de fidelidade dos bancos, que eles são muito importantes. Quando você é correntista de um banco, todo banco ele tem ali o seu programa de fidelidade, que é justamente esse programa de pontos, de benefícios que você tem por ser cliente do banco ali, tá? Por exemplo, aqui, ó, o Banco do Brasil e o Bradesco, eles têm esse programa de fidelidade aqui, que é a Livelo. Vocês vão ver que ela é muito interessante, que mesmo que você não seja correntista desses bancos, vocês vão usar muito elas aqui nesse curso. E, por exemplo, aqui, ó, Banco do Brasil e Bradesco é o programa Livelo. O Santander, ele tem esse programa aqui, ó, que é o programa Esfera, tá? Que é o programa de recompensas do Banco do Santander, ó, programa Esfera. O Itaú, ele tem o programa Sempre Presente. Só que aí entra uma coisa interessante. O Itaú está reformulando essa questão aqui do programa de fidelidade, e o novo programa de fidelidade dele vai ser esse daqui, o IUP, que é bem novo, acabou de ser lançado no mercado aqui, tá? Então aqui, ó, observação, IUP, tá? Que será o novo programa do Itaú. Por exemplo, para quem é correntista da Caixa, ela tem o programa de fidelidade da Caixa, tá? Aqui, ó, alguns outros que são relevantes a gente falar também. Por exemplo, muita gente tem o Nubank. O Nubank tem esse programa aqui chamado Nubank Rewards. O Banco C6 também, que está ganhando mais espaço ultimamente, tem esse programa de fidelidade aqui, o Atomos. A função de todos esses programas de fidelidade é justamente como eu falei para vocês na aula anterior, ele gerar benefícios para seus clientes, tá certo? Então, aqui é só uma introdução aqui para você conhecer quais são os programas de fidelidade dos bancos. Na próxima aula, vamos ver os programas de fidelidade das companhias aéreas. Fala pessoal, tudo bem? Vamos introduzir aqui então sobre os programas de fidelidade das companhias aéreas aqui para vocês entenderem bem todos esses conceitos aqui. E uma coisa interessante é que é o seguinte, muita gente acha que essa questão de programas de fidelidade das companhias aéreas é uma coisa bem recente, dos últimos anos e tal. E na verdade isso nos Estados Unidos já acontece há muito tempo. Isso começou em 1979 lá com essa companhia aqui, a Texas International Airlines, que ela buscou o quê? Ela buscou alguma forma de recompensar os clientes dela que voassem através da companhia.
E aí ela começou a distribuir essas milhas para esses clientes aí, tá? E aí, lembra até do conceito de programa de fidelidade, que é quando você dá alguma coisa em troca para a pessoa, pelo fato da pessoa ter utilizado o seu serviço? Então, em 81, a American Airlines começou a fazer isso também, tá? E aí, de onde surgiu esse negócio de milha, essa nomenclatura de milhas? Ela surgiu exatamente porque lá nos Estados Unidos, a medida aqui, por exemplo, que a gente usa é quilômetros, né, para medidas de grandes distâncias. Lá, eles não usam essa medida de quilômetros, eles usam a medida de milhas, que equivale, uma milha equivale a 1,6 quilômetros. Então, por exemplo, lá nas estradas, em vez de ter limite de velocidade, 40 km por hora, vai ter lá o correspondente a isso em milhas, tá? E aí, da mesma maneira, isso foi se expandindo para o mundo como um todo. E aqui no Brasil não é diferente. Todas as companhias aéreas aqui, elas têm o seu programa de fidelidade, que ela bonifica os seus clientes ali por utilizarem o seu serviço. Mas isso hoje em dia vai muito além do que apenas você voar pela companhia. Você pode ser beneficiado de muitas maneiras, como você vai aprender aqui ao longo desse curso aqui. Mas, por exemplo, a companhia Gol, que é uma das mais famosas aqui no Brasil, ela tem o seu programa de fidelidade aqui, que é a Smiles, um programa muito legal, por sinal. Aqui, ó, Smiles, programa Smiles é o programa de fidelidade da companhia aérea Gol. A Latam, ela tem o seu programa de fidelidade que é chamado de Latam PES hoje em dia, que é esse daqui, ó. Aqui. Só que durante muitos anos ele foi conhecido como Múltiplos, inclusive até o site deles aqui, ó, ainda se chama Pontos Múltiplos. Então deixa eu voltar aqui, ó. Muitos conhecem como Múltiplos, tá? A companhia Azul também, ela tem aqui o seu programa de fidelidade, que é esse daqui, ó, o Tudo Azul, tá? Então, o Tudo Azul é o programa de fidelidade da companhia aérea Azul. E uma outra aqui, um outro programa de fidelidade que vem se adentrando aqui nos últimos anos com muitas promoções muito boas aqui, é a TAP, que é essa daqui, ó, que ela tem o programa de fidelidade dela aqui, o TAP Miles & Go, que ela é muito boa também e ela tem promoções extremamente agressivas aqui do Brasil, apesar de ela ser uma companhia portuguesa. Mas ela é fantástica também, ó, programa TAP Miles & Go, que é o programa de fidelidade da TAP. Tá? Então, esses daqui, basicamente, são os programas de fidelidade de companhias aéreas aqui que a gente vai usar, tá certo? Então, um forte abraço e até a próxima aula. Fala pessoal, tudo bem? Vamos nessa aula aqui discutir a diferença entre pontos e milhas. E é bem simples de você compreender isso, é muito importante que você saia dessa aula entendendo isso para depois não confundir os conceitos. E é o seguinte, os pontos, tanto os pontos como as milhas, devem ser entendidos como benefícios que você vai ganhar dos programas de fidelidade, como eu já mostrei para vocês na definição de programa de fidelidade aí nas aulas anteriores. Agora é o seguinte, por exemplo, quando esse programa de fidelidade está ligado ao banco, a gente vai chamar de pontos. Os postos de gasolina, eles também têm os seus programas de fidelidade. A gente também, o que tiver lá nos programas de fidelidade dos postos, a gente vai chamar de pontos. Assim como os dos supermercados e aplicativos de pagamento também, isso tudo a gente vai ver lá na frente com maior detalhe aqui, tá? E o mais importante aqui é a gente notar, deixa eu até trocar de cor aqui, os bancos, que são os principais aqui que a gente vai usar, como eu já mostrei para você, por exemplo, a Livelo. Ó. Por exemplo, aqui eu tenho 122.326, o quê? Pontos da Livelo. Por que eu chamo de pontos? Porque isso daqui é um programa de fidelidade do banco. Se você lembra, aqui é o programa de fidelidade do Banco do Brasil e do Bradesco. Já as milhas, a definição delas nada mais são do que os pontos, mas quando eles estão concentrados na companhia aérea. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro do programa de fidelidade da TAP, aqui, ó, eu tenho 355 mil, o quê? Milhas da TAP. Por que milhas? Porque elas estão dentro aqui da companhia aérea, tá? Então, sempre a nomenclatura que a gente vai usar, por exemplo, lá na Smiles, na Latam e na Tudo Azul, sempre o que a gente tiver lá, a gente vai chamar de milhas. E sempre quando a gente estiver tratando aqui de bancos e dessas outras coisas aqui, a gente vai chamar de pontos, tá? E lembrando que o principal aqui são os pontos dos bancos, dos programas de fidelidade dos bancos. Outra diferença muito importante é a seguinte, os pontos, como vocês viram lá no módulo de introdução,
a gente pode transferir eles em promoções bonificadas para eles virarem milhas. E a gente vai usar transferências bonificadas de 100% ou mais do que isso aqui para a gente multiplicar aqui os nossos pontos em mais milhas, tá? E é o seguinte, o caminho inverso você não pode pegar milhas e transformá-las em pontos, mas os pontos podem virar milhas. E essa é a intenção toda aqui da gente aprender a fazer isso da melhor maneira possível. Tá? Outra diferença muito importante é o seguinte, não existe um mercado de comércio de pontos, então você não pode vender os seus pontos. Agora as milhas, existe um mercado gigantesco de compra de milhas, ou seja, quando você tem as milhas, você pode vender elas aí para várias empresas que fazem justamente esse serviço aqui, como vocês vão aprender aqui ao longo do curso aqui. Já os pontos, você não pode fazer isso. Então, basicamente, essa é a diferença entre os dois aqui, tá certo? Então, um forte abraço e até a próxima aula. Fala pessoal, tudo bem? Então, uma nomenclatura que vocês vão perceber e tem que se familiarizar com ela a partir de agora é o milheiro. E eu vou explicar justamente o que é o milheiro. E vocês vão ver que é muito simples de se entender. Ele nada mais é do que uma unidade de medida. Mas antes disso, eu sempre gosto de falar isso para a pessoa para ela entender muito bem. Por exemplo, quando você vai comprar uma uva, como é que você compra ela lá? A uva é conhecida ali na compra por caixa. Então, por exemplo, você vai lá, eu quero 2 caixas de uva, por exemplo. É assim que a gente trata a uva. A maçã, por exemplo, a gente pode tratar ela por dúzias ali, né? Por exemplo, e tal. Ovos também, isso daí. E por exemplo, em unidades de comprimento, a gente trata aqui centímetros, metros, quilômetros, como eu mostrei também para vocês as milhas lá, que ela é uma unidade de medida e tudo mais. O milheiro, ele nada mais é do que 1000 unidades de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu chegasse aqui e falasse 1 milheiro de maçã, seria o quê? 1000 unidades de maçã. Então, olha só, o milheiro nada mais é do que 1000 unidades de alguma coisa. E no nosso mercado aqui de milhas, é muito importante a gente notar o seguinte, aqui a gente sempre vai buscar tratar 1000 blocos de milhas ou 1000 blocos de pontos. Pra gente, tudo aqui, vocês vão ver que na venda de milhas e tudo mais, a gente sempre vai tratar do milhar. É o milhar que a gente vai ter a referência de preço, por exemplo, quanto que está no mercado 1000 milhas da Smiles? Está tanto, está R$24 cada 1000 milhas da Smiles, ou seja, o milheiro da Smiles está R$24, por exemplo. Isso aqui é uma nomenclatura muito, muito usual aqui pra gente aqui, ó. Então, por exemplo, um milheiro, ele nada mais é do que 1000 unidades. É até interessante, porque esses dias eu recebi um e-mail aqui, falando aqui, por exemplo, aqui, Alevinos, venda de peixes aqui, eu gosto de aquário, eu gosto de pesca e tudo mais, aqui, o cento, o que seria aqui, desse peixe aqui, cara, com a cabeça do cento, R$60. 100 unidades desse peixe aqui seriam R$60. Agora, o milheiro de peixes aqui, ou seja, 1000 peixes, seriam R$400. Então, olha só que interessante. Até eu, quando recebi esse e-mail, até fiquei espantado aqui, porque eu não esperava realmente, né? Mas o milheiro nada mais é do que 1000 unidades de qualquer coisa. De qualquer coisa. Então, olha só que interessante aqui, por exemplo, se eu falar para você aqui, que eu tenho 360 mil milhas da Smiles, eu posso falar assim para você, eu tenho 360 milheiros da Smiles. Ou simplesmente, eu também gosto de uma outra nomenclatura aqui, que é essa daqui, que é usar o K. E o K nada mais é do que 1000 unidades. Então, por exemplo, aqui, eu poderia também falar isso daqui, eu tenho 360K de milhas da Smiles. Isso daqui nada mais representa do que 360 mil milhas. É a mesma coisa, você falar 360 mil milhas, 360K ou 360 milheiros, é tudo a mesma coisa. Aí, por exemplo, olha só, nesse aqui, 368.756 milhas da Smiles. A gente pode fazer assim, é muito simples de você transformar isso daqui para nossa nomenclatura assim. É só você puxar 3 casas aqui e colocar a vírgula aqui, tá? Então vai ficar assim, 368,766K de milhas da Smiles, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam bem aqui é que falar um milheiro é a mesma coisa do que falar 1000 pontos ou 1000 milhas. Por exemplo, aqui eu poderia falar aqui, que eu tenho 122, vamos ignorar esse 326, eu tenho 122 milheiros de pontos aqui da Livelo, tá? Eu, particularmente, gosto muito de usar essa nomenclatura aqui do K, mas como eu falei, tudo é a mesma coisa aí, tá certo? Então, um forte abraço e até a próxima. Fala pessoal, tudo bem? Então, agora que a gente já passou pelo módulo das nomenclaturas, vocês já entenderam bem o que são pontos, milheiros, programas de fidelidade, agora a gente vai entrar aqui em um dos módulos mais importantes aqui desse curso. Por quê? Porque é aqui que a gente vai aprender a matemática que vai envolver todos os nossos